estamos de volta com o Bastidores do Poder e neste final de semana os centros de saúde de Campinas ficaram abertos 14 centros de saúde para atender pacientes com sintomas gripais. Segundo a Prefeitura, 1.200 pessoas só no sábado procuraram atendimento. Quem estava na linha de frente desses atendimentos é o doutor Pedro Tourinho, médico sanitarista. Tourinho, seja muito bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. E como foi esse final de semana nos centros de saúde de Campinas? Qual é a sua visão, né, que estava lá na linha de frente? O que o senhor viu? Bem, bom dia, Marcos, bom dia, Zezé, bom dia, Rose, um prazer conversar com vocês aqui, prazer conversar com os ouvintes da Band também, né? Olha, foi uma atitude muito acertada a da abertura dos centros de saúde, de alguns centros de saúde, né, distribuídos para cada região durante o fim de semana, porque realmente o volume de atendimentos que está acontecendo nesse momento é um volume estratosférico, é um volume muito alto, né? Muita gente com síndromes gripais e, infelizmente, muita gente com síndromes respiratórias graves, né? Foram feitas muitas remoções, que a gente chama, que é o encaminhamento desses pacientes para internação hospitalar, se não me engano, algo próximo de 28, 30 pacientes foram internados a partir desses atendimentos, né? E somando os 2 dias, foram cerca de 2.000 atendimentos. O sábado, mais o domingo, cerca de 2.000 atendimentos realizados nesses centros de saúde que ficaram abertos, né? O que certamente ajuda a desafogar a porta dos pronto-atendimentos da cidade e permite uma assistência um pouco mais estruturada, além da gente ser capaz de identificar os casos que vão precisar de assistência mais avançada, como suporte com oxigênio e tudo mais. Mas o fato, viu, Marcos, é que é uma situação de absoluta sobrecarga, de colapso, é uma situação dramática que a gente está vivendo, viu? É muito grave. Tourinho, deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, vocês que estão lá dentro, na linha de frente, vocês conseguem observar um pouco o drama. O prefeito falou que são 167 pessoas na fila de espera, e eu até compartilhei aqui com o pessoal que ele falou para mim que às vezes ele tem acordado de madrugada sonhando que o presidente do Mário Gatti está ligando para ele dizendo, olha, tá sem leito e as pessoas estão ficando do lado de fora do hospital, que é uma preocupação muito grande. Eu queria que você descrevesse para os nossos ouvintes um pouco do que é você atender uma pessoa e você não ter um leito. E o sofrimento dela de não conseguir respirar. Por que eu estou pedindo isso? Não é para fazer aquela história do horror, não. É para ver se as pessoas conseguem ter um pouco de consciência para poder respeitar o isolamento, entender que é uma doença grave e entender que o nosso sistema colapsou, que não tem mais o que fazer. Veja, Rosa, o que acontece, né? A Covid ela tem um espectro de manifestação muito grande, desde quadros assintomáticos até quadros leves, que de fato são quadros que parecem um resfriado comum, até ali algo entre 15% e 20% das pessoas que pegam a doença que vão evoluir com o quê? Uma tosse, mas não uma tosse qualquer. Uma tosse tão intensa, um desconforto para respirar tão grande, que a pessoa fica realmente com uma sensação de falta de ar, né, contínua, que não melhora sem um apoio de oxigênio. Então, se você quer que eu descreva o que é isso. Você imagina uma situação de falta de ar que não melhora quando você para, quando você assenta, quando você tenta achar uma posição melhor, você puxa o ar e o ar não vem. O ar, você até enche o peito, mas a sensação de alívio que dá quando a gente respira, ela não chega. É uma situação horrorosa, é um pesadelo isso, né? E é lógico, agravada por qualquer movimento que a pessoa faz. A pessoa andar daqui até ali, a situação fica ainda pior, né? O coração acelera, a pessoa fica realmente muito desconfortável. E aí, essas são as pessoas que vão precisar de internação hospitalar. Esse número de 167, Rose, são as pessoas que precisam de leitos de UTI, né? São as pessoas que precisam, que vão além da assistência para este problema que eu estou descrevendo aqui. Esse problema que eu estou descrevendo, uma parte grande dessas pessoas vai melhorar só com um pouquinho de oxigênio ali no nariz, seja um catéter, seja uma máscara, a pessoa já vai receber mais oxigênio do que o que tem no ar normalmente e vai conseguir sentir esse alívio, né, esse conforto para respirar que eu estou falando aqui. No entanto, uma parcela grande, nesse momento são 167 pessoas, não melhoram com medidas
simples como essas que podem ser feitas num leito de enfermaria, num leito improvisado que seja, ou mesmo numa cadeira. Às vezes essas pessoas já conseguem melhorar, mas uma parcela grande não melhora com isso, e essas vão precisar de terapia intensiva. Muitas delas vão, inclusive, ter indicação do que a gente chama de intubação, que é quando a gente vai, seda a pessoa, né, dá um sedativo para a pessoa dormir, coloca um tubo na garganta da pessoa e passa a controlar a respiração daquela pessoa com doses muito mais altas de oxigênio, um volume, uma pressão dentro do pulmão mais alta para conseguir fazer a troca de oxigênio, né, que o corpo precisa para funcionar melhor, de forma satisfatória. É uma medida que salva a vida das pessoas em várias situações e que nesse momento nós temos 167 pessoas que precisam de UTI e não tem leito. Aí, essas pessoas ficam como? Elas ficam em leitos de enfermaria, recebendo oxigênio, já desgastando o corpo delas, porque elas estão ali recebendo uma assistência aquém daquilo que elas precisavam. Isso faz com que a condição da doença, da Covid, progressivamente se agrave e aumenta a mortalidade. Então, se quando a gente tem toda a assistência, tipo 0,5%, 0,3% de... Tivemos, acho que, um probleminha na conexão do Dr. Pedro Tourinho. O Gil Kleber vai tentar reiniciar, tirar o Dr. Pedro Tourinho e voltar com ele para ele trazer. Voltou. Pode falar, doutor. Voltei. Estava falando, né? Quando não recebe essa assistência, a mortalidade, então, para a Covid, sobe para 2%, para 3%, para 5%. Então, é nessa hora, quando o sistema de saúde está em colapso, que a gente costuma ver um aumento expressivo do número de mortes. Não necessariamente porque a doença se tornou mais letal, mas porque a capacidade do sistema de cuidar, mesmo das pessoas que estão com quadros mais leves... Oscilando. O pessoal está cortando um pouco aqui, que me ligaram. Oscilou porque me ligaram. Voltou? Mesmo das pessoas que estão com quadros mais leves, essa capacidade, ela diminui. Então a gente começa a ter mortes em números muito expressivos. É o que o Brasil está vivendo agora, Rose. É um drama, é uma situação de catástrofe. Fala, Zezé. Bom dia para você. Bom dia. Nesses dias aí que você teve lá nos postos de saúde, que tem tido aí nos hospitais, porque não deve estar sendo fácil, né, o volume de trabalho, com que tipo de público você tem entrado em contato? Quem está doente? Zezé, está todo mundo doente. Crianças, jovens, adultos jovens, né, pessoas de meia idade e pessoas muito idosas. A Covid é uma doença que, no caso das pessoas mais velhas, ela tende a promover casos mais graves. Então, a gente tem uma proporção mais alta de pessoas mais idosas apresentando casos graves. Mas a gente também tem muita gente jovem, garotão de 25 anos, de 30 anos, né, mulher jovem de 30 e poucos anos, evoluindo com síndrome respiratória aguda grave, precisando de internação em leito hospitalar, de UTI, e morrendo também em alguns casos. Né? Então, hoje, Zezé, a gente já pode dizer, né, que a Covid está comprometendo todos os grupos etários, inclusive crianças. Né? Felizmente, nas crianças os quadros são mais leves, mas não quer dizer que elas não procurem a assistência à saúde com quadros respiratórios. Tem várias crianças, toda semana no centro de saúde a gente está atendendo crianças, né, com quadros febris, com tosse e seus familiares. Então, a gente pode dizer que a gente está lidando com todos os grupos etários de todas as classes sociais, Zezé. Vejam, nós não estamos enfrentando mais aquele quadro que nós, de alguma forma, naturalizamos do meio para frente do ano passado, depois da primeira onda, em que a gente via um pinga-pinga de casos de Covid que continuavam ali, mas com os leitos parcialmente ocupados, disponibilidade não. Nesse momento, nós estamos vivendo um verdadeiro tsunami, uma grande onda de casos dessa doença, né, que foi capaz de levar muito rapidamente o nosso sistema ao colapso. É claro, nós precisamos colocar, o governo do estado diminuiu o número de leitos da nossa região significativamente, a prefeitura de Campinas também diminuiu o número de leitos e não repuseram esses leitos no tempo hábil, no tempo necessário para evitar que mais gente ficasse desassistida. Isso é um fato, né? Todos os epidemiologistas, os próprios técnicos, vários deles da prefeitura, né, ao ver, por exemplo, o que aconteceu em Manaus, ao ver que a variante, a P1,
começou a circular pelo estado de São Paulo, alertaram que medidas precisavam ser adotadas precocemente para poder evitar esse colapso. Seria possível evitar completamente esse colapso? Muito difícil dizer. Agora, poderia ser um quadro menos dramático do que o que nós estamos vivendo? Com certeza absoluta. Com a adoção dessas medidas de abertura mais rápida, né, de uma ação mais contundente de leis, ao invés desse jogo de empurra-empurra que eu vi acontecendo, né, essa coisa de, o Estado não cumpre o seu papel, a Prefeitura também não. Entendeu? Então, faltou cumprir, agora a Prefeitura está correndo atrás do prejuízo, isso é um fato. E também, Zezé, com a adoção de medidas mais restritivas de circulação. Nós estamos numa situação que em qualquer país do mundo, e já em várias cidades do Brasil, com quadros mais leves do que o que a gente está vivendo agora, foram adotadas medidas de lockdown. É duro, é um horror. É uma medida que deve ser usada com o máximo de parcimônia possível. Mas é uma medida que está comprovadamente associada à proteção da vida das pessoas, à diminuição da taxa de ocupação de leitos hospitalares, ao controle das taxas de transmissão do vírus, pelo menos temporariamente, que é tudo que a gente precisa agora, porque afinal de contas, mesmo que em passos lentos, nós estamos vacinando, nós estamos cada vez mais recebendo novas doses de vacina. Então, cada mês que a gente ganha, em que o sistema de saúde não está em colapso, são dezenas, no caso de Campinas, eu diria que centenas de vidas salvas, né? Basta a gente ver o que está acontecendo em São Paulo com a população mais idosa. Não sei se vocês tiveram acesso a esses dados, né? O que aconteceu com a taxa de internação da população de 85 anos para mais, que foram os primeiros a receber vacina. Caiu de novo? Caiu. Não. Caiu não. Pode ir. Bem, é isso. Ela não caiu. Ela caiu drasticamente. Zezé. A vacina funciona. As vacinas protegem as pessoas. Então nós precisamos, se nós queremos salvar vidas, nós precisamos ganhar tempo para poder vacinar o máximo de pessoas possível. E aí, nesse sentido, eu quero aqui dizer que eu acho uma irresponsabilidade dos gestores, dos prefeitos da região metropolitana de Campinas, do prefeito Dário Saad, não terem instituído o lockdown na última sexta-feira. A Baixada Santista já fez isso, Ribeirão Preto já fez isso, Araraquara já fez isso. A desculpa que foi dada, justificativa que foi dada para não instituir o lockdown aqui, de que o transporte público não vai conseguir levar os trabalhadores, ela é uma desculpa, ela não procede. A gente tem corpo técnico na INDEC, vocês acabaram de entrevistar o servidor da CETEC, a Prefeitura tem um corpo técnico em várias áreas, que ela, com liderança, organização, tem capacidade de articular para assegurar que os serviços essenciais vão ser providos de transporte, que a logística para isso acontecer vai ser planejada e organizada, para que os serviços possam continuar funcionando, os essenciais, e o lockdown possa ser instituído, porque o fato é o seguinte, sem diminuir a taxa de circulação das pessoas, com esse vírus violento, altamente transmissível que nós estamos enfrentando, e o sistema de saúde já em colapso, vidas vão ser desnecessariamente perdidas. É disso que nós estamos tratando. Nós estamos falando de que o colapso vai continuar, e infelizmente aí, gente, aí não adianta, aí é enxugar gelo. Nós vamos ficar atendendo gente, sem ter leito para colocar todo mundo, com gente morrendo. É uma tragédia, e pode ser evitada com medidas certas. 11h22, conversamos com o ex-vereador de Campinas, candidato à prefeitura da cidade no ano passado, Pedro Tourinho, que também é médico sanitarista. Um abraço, Tourinho, até a próxima. Um abraço, Marcos, Zezé, Rose, um abraço aos ouvintes aí da Band. Um abração.